eleitoral. E vimos que direito eleitoral é aquele ramo do direito público, certo? Que estuda os direitos políticos e os temas acessórios a esses direitos políticos, a forma de exercício desses direitos políticos. E nós vimos, né, de que forma se pode exercer esses direitos políticos. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, diz que os direitos políticos podem ser exercidos indiretamente através do voto ou diretamente nos termos dessa Constituição. Indiretamente nós vimos, analisamos o voto, vimos que o voto, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, certo? Ele é universal, certo? Ele é periódico, nós vimos que ele é obrigatório, nós vimos que ele é personalíssimo, que ele é unitário, nós vimos todas aquelas características do voto. Vimos também que, de forma direta, certo? Esses direitos políticos eles podem ser exercidos através do plebiscito do referendo da iniciativa popular. Nós vimos que o plebiscito é uma consulta popular prévia, antes da existência de lei ou ato administrativo normativo. O povo é consultado se quer a criação, se quer que sim, a partir de então vai ser criado. O referendo é uma consulta popular posterior. Posterior. Vimos que quem consulta, quem promove o referendo plebiscito é o Congresso Nacional. Não promove mais vezes porque o plebiscito do referendo tem o mesmo gasto público, certo, de uma eleição nacional. E vimos também a iniciativa popular, que é essa oportunidade que o povo tem de iniciar projeto de lei enviando ao Congresso Nacional para que eles possivelmente aprovem. É obrigada a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular? De forma nenhuma. Tá? Ele vai correr o trâmite. Imagina um projeto de lei totalmente inconstitucional. Então, isso não é obrigada a haver aprovação. Vimos que a casa que recebe o projeto de lei de iniciativa popular é a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o povo manda para os seus próprios representantes. Tá? Vimos que para que haja essa iniciativa popular, tem que haver a assinatura de pelo menos 1/3 do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados brasileiros, com pelo menos 3/10% de cada um deles. Oi? 1/3, eu falei 5 estados brasileiros, não? Não, é 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados brasileiros, com pelo menos 3/10% de cada um deles, ou 0,3%. Bom? Eu falei, foi? Pronto, vocês anotaram certo. Bom, mas, cara, só uma heavy metal da aula passada, tá? Vimos que a iniciativa de lei municipal também é prevista na Constituição Federal, né, que basta a assinatura de 5% do eleitorado nacional. Começamos a ver a capacidade eleitoral ativa. E dentro de capacidade eleitoral ativa, certo, nós vimos que é a capacidade para votar, é a capacidade para se alistar, certo? Nós vimos que quem tem capacidade eleitoral ativa é chamado de alistável. Okay? Então, são os alistáveis. Estes têm capacidade eleitoral ativa. E nós vimos, meus caros, que essa capacidade para se alistar, certo, entenda também capacidade para votar. Olha, por quê? Porque a nossa Constituição Federal, que derrogou, certo, o Código Eleitoral neste dispositivo, ele diz que são facultativos o alistamento e o voto. Então, quando eu falo alistamento facultativo, eu falo o voto facultativo também. Isso significa o quê? Se ele já for alistado, ele também vota se quiser. Bom? Então, nós vimos aqui os alistáveis facultativos. Quando eu falo alistáveis facultativos, você tem que entender também voto facultativo. Ok? Alistáveis facultativos e voto facultativo. E nós vimos quem são esses alistáveis facultativos. Nós temos o analfabeto, certo? Nós temos também os maiores de 70 anos e os menores púberes, né? Com menores entre 16 e 18 anos. 16 e 18 anos. Olha, nós vimos que quando a pessoa completa 18 anos, ele tem até o aniversário de 19 para se alistar sem multa, tá? Mas mesmo já tendo completado 19 anos, ele ainda vai poder se alistar sem multa quando? Como? Em que situação? Se aquele for um ano eleitoral e ele passa em até 151 dias antes da eleição. Bom? Joia? Digamos aí, né?
dar continuidade ao nosso conteúdo. Letra B, coloque lá, alistáveis obrigatórios. Alistáveis obrigatórios. Quando eu falo alistáveis obrigatórios, eu falo também voto obrigatório. Ok? Alistáveis obrigatórios e voto obrigatório. Só lembrando a vocês, gente, que esse rol, certo? De alistáveis obrigatórios, ele não está previsto nem na Constituição e nem em lei nenhuma. Tá bom? Ele decorre de uma lógica constitucional. Ele diz, olha, se esses aqui são facultativos, se esses aqui são inalistáveis, porque a Constituição só prevê os facultativos e inalistáveis. Por exclusão, o que eu posso concluir? Por exclusão, eu concluo que existe também um rol de obrigatórios. E quem são os obrigatoriamente alistáveis? Nós temos aqui, né, por exclusão, os maiores de 18 anos, menores de 70 anos, maiores de 18 anos, menores de 70 anos, e desde que eles sejam o quê? Alfabetizados. Alfabetizados. Tá? Desde que eles sejam alfabetizados. Viu? Então, maiores de 18, menores de 70, desde que alfabetizados, eles têm que se alistar. Olha? Agora, se eles já forem alistados, eles vão ter que votar obrigatoriamente. Quando nós estivermos estudando lá na frente o alistamento, o procedimento de alistamento propriamente dito, a gente vai ver as hipóteses em que existe o cancelamento do alistamento, o cancelamento do título. E a gente vai ver, né, que se você deixa de votar por 3 eleições consecutivas, o seu título vai ser cancelado. Se você deixa de votar uma e não justifica, tá, você já perde os direitos políticos, mas ainda tem um título em mãos. Agora, se você fizer isso por 3 eleições consecutivas, aí o seu título vai ser cancelado. Além de pagar a multa devida, você ainda vai ter que estar toda a papelada novamente, depois de ter pago a multa, ter quitado esse débito e recorrer a um novo alistamento, tá? Pois bem, meus caros, e nós temos também, letra C, os inalistáveis. Inalistáveis. Os inalistáveis são aqueles que não podem se alistar, certo? E que já forem alistados também não podem votar. Fala aqui, é proibido de votar. Inalistáveis, certo? Eles não podem se alistar, e se já forem alistados, eles não vão poder votar. E quem são esses inalistáveis? Quem são esses inalistáveis? Meus amigos, o estrangeiro. Tá? O estrangeiro ele não tem direitos políticos. Tá bom? Ele não tem nacionalidade brasileira. Então ele não tem direitos políticos. Cuidado, gente. Vocês vão estudar, certo, depois, nacionalidade e vão ver a situação do estrangeiro. O estrangeiro completamente, certo, inalistável e absolutamente inelegível também. Não pode. E às vezes a questão do concurso, nós vamos resolver a questão que você vai ver, às vezes ele coloca propositalmente, cidadão reside legalmente no Brasil, há trocentos anos, há 50 anos, ele adquire direito, enquanto ele não solicitar sua nacionalidade extraordinária, ou ordinária, se ele vem de país que fala o idioma português, tá? Ele continua sendo estrangeiro. E na condição estrangeira ele pode passar 80 anos. Ele não vai poder exercer direitos políticos aqui, tá? Só quero que você atente uma coisa. Vou fazer um gancho do direito constitucional, como também sou professor de direito constitucional na casa. Você já ouviu falar no chamado português equiparado? Tá? O português equiparado, meus caros, ele decorre de um estatuto, de um tratado internacional, assinado em 1977 entre o Brasil e Portugal, que diz o seguinte, é o chamado Estatuto da Reciprocidade. Diz o seguinte, olha, os direitos que forem concedidos a um brasileiro em Portugal, porque o brasileiro em Portugal, ele é um estrangeiro, tá? Reciprocamente, também serão concedidos a um português aqui no Brasil. E de 1977 para cá,